Acho que o Claptrap, ele é, pelo ranking do QI das torcidas, ele torceria pro Vasco. Ali eu acho que uns 60, 80 pontos de QI. Tá bom até demais pro Claptrap. Ooh, Athena! You almost forgot to tell Lilith and everyone the best part of the adventure! I assure you my report was sufficiently thorough. Nuh-uh! What about the really cool stuff that happened right at the end? The end. When Handsome Jack had you all go inside me! Oh, that. Ugh. Well, Athena, I'm all ears. Oh, hey, Harold. What's with this, secret memo? What was a, urgent memory retrieval of the frag trap unit? You sly old fox, you. What do you want with my claptrap unit? I'm sorry, what was that? You're gonna have to speak up a little. Harold, let's not fight. What did the therapist say? Ah, the H-Source is real? Digital omnipotence, gimme! Are you freaking kidding me? You hid it in there? How the hell am I gonna get it out? You know what, Harold? Leave it with me. I'll dig into it. Borderlands Pre-Sequel é um RPG com elementos de FPS, com uma estética bem diferente, além da mecânica que funciona perfeitamente para o jogo, que conta a história dos Vault Hunters contratados pelo Jack, antes dele se tornar o vilão que a gente sabe que ele vai se tornar no 2, e de ser derrotado pela Lilith, pelo Roland, etc. E dentro do Borderlands existem diversos personagens icônicos, os próprios Vault Hunters são os protagonistas de todas as histórias dos jogos, mas um personagem que me ficou na mente desde a primeira vez que eu vi ele foi o Claptrap, que é um típico Zé Bananão, um cara todo instável, covarde, imaturo, inseguro, que ninguém quer contar porque todos sabem que não dá pra contar com ele. Ele é o personagem que foi feito justamente para personificar esse tipo de pessoa. E isso representa grande parte da fama dele, que vem das pessoas que se identificam com esse estereótipo de fracassado. E eu acho muito maneiro a forma que os criadores conseguiram trabalhar esse conceito, de forma que existem diversos outros personagens no jogo que eles são retratados como outros, entre aspas, claptraps. E seguem o mesmo estilo estabanado, imaturo e inseguro. Às vezes dá até raiva de você ficar perto de um desses. Ó, se liga agora. Ó. É, tá vendo? Ó. E lá para os acontecimentos depois do final do jogo, você tem uma DLC que consiste em você buscar uma chave poderosa em que o Jack pode ter acesso e controle a todos os outros equipamentos eletrônicos da Hyperion. E para isso você precisa entrar dentro do Claptrap, porque ela tá lá dentro do sistema dele. Os caras começam a usar bastante essa analogia da mente humana com uma mente de um computador. E você vai vendo as diferentes simbologias e analogias que os caras constroem. E é simplesmente genial. E esse é o assunto que eu vou abordar aqui quando eu tava jogando essa DLC. Uma parte muito maneira dessa DLC é justamente você entrar dentro da mente do Claptrap. Porque a partir daí, você entra numa espécie de simulação que representa a imaginação dele, como ele vê o mundo. E lá dentro, você consegue passar por diferentes etapas do processo de desenvolvimento da nossa personalidade. E ao que parece para mim, todo esse processo do amadurecimento, quando você tem outros personagens, agentes externos, né, que estão trabalhando e agindo dentro da mente da pessoa, parece ser um tipo de terapia, pelo menos para mim, ou ferramentas terapêuticas que muitos psicólogos usam e eles dão para você quando você faz uma terapia, para justamente ajudar com que você consiga passar por etapas que normalmente você sozinho não conseguiria. E durante toda a jornada que nós vamos passar pela mente do Claptrap, nós vamos passar por diversas frases em painéis que simbolizam os pensamentos, aquela parte de nós que é bem introspectiva, que vem na nossa cabeça quando a gente tá viajando ou tá de bobeira. Eles são incontroláveis, assim como também muitos pop-ups,
que aparecem quando você abre aqueles sites muito suspeitos aí na internet, né? Que simbolizam justamente a grande distração que é a mente do Claptrap, né? E como as propagandas elas nos distraem. E a grande característica dos pensamentos do Claptrap, assim como também a quantidade de distrações que você passa durante a mente dele, que são muitas na verdade, representam como ele é um cara muito distraído da realidade e como que os pensamentos eles reafirmam a insegurança, a imaturidade, a covardia, etc, etc. O que representa bastante a forma como o Claptrap vê o mundo, que é de uma maneira bem distópica, onde não existe o bem. Todas as pessoas estão querendo tirar proveito do jogador, que no caso é o próprio Claptrap. E como que isso é um reflexo bem claro de como uma pessoa imatura não consegue enxergar a maturidade e a grandeza de outras pessoas. Ela enxerga as outras pessoas geralmente pela própria maturidade. E ela julga os outros com base no que ela acha que é a realidade. E não, ela não consegue enxergar além do que o horizonte de consciência dela permite. Getting around in here? Yeah, I can help. Now Ó. I can take you wherever you want to go. Anywhere you want to go. $5. Yeah, $5. $5. I'll get you what you want. $5. Hit me. Hit me. $5. Hit me. I got 4 subroutines to feed. Hello? Digitized traveler, and welcome. I am Claptrap's consciousness and his higher CPU function. Yay! Após essa demonstração de como o Claptrap vê o mundo e se vê no mundo, nós encontramos a consciência, que é justamente a percepção de si mesmo. E a consciência que vai ser a nossa guia pela mente do Claptrap. O que é bem poético, porque a consciência é justamente aquilo que nos eleva. Ela é alguma coisa que nos lembra que existe um algo fora das nossas funções cognitivas mais primárias, mais animais. O primeiro lugar onde a gente vai para a gente tentar localizar a Key Source, que é o potencial do Claptrap, é o Nexus. O Nexus representa o cérebro, mais especificamente as funções racionais do cérebro. Acho que ele vem por aqui. It's me! We're definitely not doing that. Can't hear me. Let's go around the side. E aqui nós vamos entrar em contato com um dos primeiros grandes problemas da mente imatura, que é quando a consciência ela não consegue entrar em comunicação com a razão. Yeah, I can pretty much go anywhere I want, even without an admin password. I mean, everyone knows me around here. Enter level 1 security clearance. Welcome, Tiffany. Tiffany? What a bunch of critters! De certa forma, mostra como que a consciência ela se encontra perdida dentro da própria mente, uma coisa que não deveria acontecer, já que a consciência, ela que é aquilo que nos guia por tudo aquilo que acontece dentro da nossa cabeça. Demonstrado também outras áreas interessantes da mente do Claptrap, como por exemplo a área da quarentena, que é onde se encontram todas as coisas que são rejeitadas pelo sistema, onde estão todos os lados mais sombrios também e mais embaraçosos do Claptrap, né? É onde a gente encara como aquelas coisas que estão tão profundas, cristalizadas na nossa alma, que a gente não quer que ninguém mais saiba. Também a lixeira, que é para onde vai tudo aquilo que quer ser esquecido ou apagado pelo sistema. A nossa mente funciona no sentido aquelas coisas que nós não queremos saber, que nós não precisamos saber e a gente esquece elas de maneira muito rápida. Depois, porque a gente vai ver um vídeo. System's gonna be against you now. Access routes will close, authority walls will spring up. It's gonna be real tough for you. And for sure, insecurity protocols are gonna be hunting you down like a fugitive. Exciting, huh? Uma das características marcantes da mente imatura é a falta de consciência. E é justamente esse é o processo que ocorre dentro da mente do Claptrap. A partir do momento que a consciência não consegue entrar em contato com as outras funções da mente, que acabam vendo o jogador como se fosse uma ameaça. Ou seja, o sistema construído dentro da mente do Claptrap não quer amadurecer, não quer evoluir. Então, por isso, eles tentam eliminar o jogador. E aí onde nascem os primeiros inimigos, que na verdade eles eram as forças de segurança da mente. Que você mostra também como que a mente do Claptrap ela é instável, ou seja, ela não lutava contra os bugs, os vírus, que no caso são as perversões da mente, as coisas ruins, os auto-enganos, não pelo fato de isso ser bom, mas sim pelo fato de isso demonstrar de alguma forma que o
que o Claptrap deva ser amado por conta disso. Então essas forças de segurança, elas se tornam as forças de insegurança. Conforme você vai avançando no jogo, você vai mexendo mais e mais profundamente na mente do Claptrap, o que faz com que ele fique mais inseguro, porque você vai tocando em temas mais profundos da mente dele, que pela questão da imaturidade, você precisa que o Claptrap conquiste essa força para que ele consiga, através da sua consciência, te guiar até você conseguir pegar a Key Source. Além também de enfrentar vírus, glitches e bugs, que representam os males comuns da nossa mente, as perversões, os mau hábitos, os pensamentos ruins, os enganos, tudo aquilo que é próprio mesmo da nossa mente, que todo mundo tem que lutar sempre. Para a gente encontrar a Key Source, ela está localizada na memória. A memória, ela está obviamente ligada aos traumas, às coisas ruins, às vergonhas. No caso do Claptrap, como ele é uma personalidade imatura, é como se ele realmente tivesse parado no tempo. Ou seja, tivessem questões no passado dele que não tivessem sido resolvidas. E essas questões, por elas não terem sido confrontadas da maneira certa, quando elas deveriam, elas se tornam obstáculos os quais a gente tem que passar como jogador, no sentido de superar, assim como superar os problemas que o Claptrap enfrentou naquelas memórias. E nós temos dois tipos de memórias que podem ocasionar isso. E existem dois erros da mente imatura quando ela lembra o passado. A primeira forma, que é a que a gente passa pela primeira memória do Claptrap, é a autopiedade com que ele lembra dele mesmo. Então, quando ele se imagina no passado, ele lembra do passado de uma maneira um pouco incorreta, no sentido de ele lembrar dos aspectos que o tornam como uma vítima da situação que ele está no presente, como se as coisas que aconteceram no passado, os sofrimentos que ele viveu no passado, tivessem uma relação de causa e efeito com a pessoa que ele se tornou no futuro, no caso presente, que mostra que dentro dele existe uma grande ingratidão, uma ingratidão que é característica com as pessoas que você vai encontrando pelo caminho, como o Dr. Zed, que segundo o próprio Claptrap é a figura paterna dele, com a Doutora Tennis, que é uma mulher que ele tem muita admiração, com a Lilith. Esse aspecto da consciência do Claptrap, que é a forma como ele se vê dentro da memória dele, de maneira autopiedosa, é uma coisa que enfraquece ele, literalmente, e acaba se tornando uma barreira para o amadurecimento pessoal dele. Coisas erradas. I remember this. Okay, so today I just came to help Dave with the tournament's halftime entertainment. Ah, And by the way, I remember that everything went super smoothly. So let's hit that beach I mentioned before. O segundo problema que a imaturidade encontra ao relembrar o passado é a falsa memória. É quando você reinterpreta os fatos pela maneira como você gostaria que eles tivessem ocorrido e não como de fato eles ocorreram naquele tempo. É como se você parasse um pouco do seu tempo para você reimaginar as coisas do passado, como as coisas poderiam ter sido diferentes se você fosse diferente. E você acaba se afastando de quem você realmente é. Isso acaba enfraquecendo a personalidade. E justamente é a força da quinta camada, representada pelo Evil Trap, que quer que justamente você reviva as memórias como elas realmente aconteceram. E ele passa todo momento lembrando a consciência de que ele é aquilo ali, ele fez aquilo ali. Porque a consciência, a percepção do Claptrap sobre ele mesmo precisa passar por esse processo de autoaceitação, mesmo nos momentos mais embaraçosos. No caso, o Claptrap foi mandado para pegar uma caixa de fogos de artifício para ele fazer o show de luta dos Vault Hunters que o Jack queria organizar. Na cabeça inocente dele, ele decide pegar caixas de explosivos, porque para ele os explosivos eles iam causar mais impacto. Só que ele acaba explodindo tudo e matando todo mundo. E você vai passando por esse processo, você vai vendo como que as pessoas elas começaram a rejeitar o Claptrap. E essa rejeição talvez tenha sido grande demais para que ele suportasse naquele momento. Mas esse processo de rejeição da sociedade que vivia perto do Claptrap foi tão grande que criou naquela memória um boss, uma subroutine, que é uma subfunção do sistema. A subfunção de negação, ou seja, ele nega tanto que aquilo ali tenha acontecido que aquilo virou um traço dentro da personalidade do Claptrap,
como se fosse uma personificação mesmo da negação. E é justamente isso que o Evil Trap precisa para com que o Claptrap se liberte, para com que ele possa evoluir, amadurecer um pouco. E assim ele não se reprime mais dentro das funções que o fazem ser inseguro, de certa forma. E porque eu quero usar. What the? My egg source! Who is this shark? Oh yeah, that's Shadow Trap. He's pretty much the most corrupting thing in the entire system. The one thing you don't want to do is release him. Oh, oops. I would risk all for this code and follow it into the depths of the abyss. In fact, I'll do that now. Get after him! Get down that hole, pumpkin! And whereabouts will that lead? I don't know. Just get me my shiny. Yeah, that's not a good sign. Hold on, let me work some magic. Wow, system really crashed. Maybe you're not supposed to be in here. Subconsciente, a parte mais profunda da alma humana. Aquilo que está há tanto tempo dentro da gente que praticamente está enraizado nas nossas estruturas. São coisas que a gente nem mesmo sabe que está lá e é preciso de um exame muito profundo de consciência para você analisar e você conseguir observar o que está acontecendo ali. A característica mais presente dentro do subconsciente do Claptrap é a infância. São os elementos infantis que movem e que são a profundidade, que estão arraigados dentro da alma dele. Isso explica o porquê dele ser imaturo, porquê das atitudes dele terem os frutos que elas têm e como que isso gira em torno da vida dele, sem mesmo que ele perceba. Às vezes, uma pessoa que ela é muito imatura, ela nem ao menos sabe que ela é imatura, ela simplesmente age de maneira imatura sem saber. Por isso que causa o sofrimento. Nenhum ser humano quer sofrer ou age para sofrer deliberadamente. Muitas vezes ele é vítima de um processo infantilizante que ele tem que se libertar, mas ao mesmo tempo ele não consegue nem entender por que e como que esse processo é danoso para ele. Durante muito tempo você vai vendo isso no Claptrap. Você chega a passos em que você tem que ajudá-lo a se desenvolver, para que ele consiga vencer as barreiras da própria mente. Quando você chega numa área em que você tem palavras-chave em pequenos cubos de letras que formam palavras como culpa, remorso, humilhação, todas as coisas que giram em torno e são motivações centrais de uma pessoa de quarta camada. Tudo que a criança deseja é ser amada. E também quando você precisa de passar por uma barreira, a barreira da quinta camada, que é quando o Claptrap ele pede para que você consiga conquistar a autoestima e a esperança. Oddly familiar stranger. I can get you through that pesky door, but I need something from you first. Interested? Yes, idiot bot. Great! Rescue my hope and self-esteem, which are both being held prisoner nearby somewhere super scary. With them, I can go anywhere I want. Help find them, I'll mark the first place you need to go on your Echo. Com que elas ajudem a consciência, ou seja, a percepção dele mesmo, para atravessar essas barreiras, para alcançar a quinta camada. Assim que você chega na área que é reservada para esperança e para autoestima, você vê que elas estão aprisionadas pela figura que representa o Jack. Diferentemente do Dr. Zed, o Jack ele não é uma figura paterna no sentido prático, porque o Jack ele é a razão do Claptrap querer ser amado, buscar um amor. Ele é como se fosse um abusador psicológico. E isso é muito apresentado durante muitas outras cenas dentro do subconsciente do Claptrap, em que o Jack ele é apresentado como um vilão. Essa figura que representa o Jack capturou a esperança e a autoestima e ela transforma elas, nas palavras dele, em coisas que são melhores, que no caso é a autossabotagem e o desespero, os diretos antagônicos do que são essas duas virtudes. E agora nós chegamos finalmente na quinta camada e nos problemas que giram em torno da quinta camada. A quinta camada ela é tipicamente
atribuída à camada no período da adolescência, ela tem como uma principal característica e motivação a busca pela força, ou seja, é aquele ímpeto que o adolescente tem de se rebelar contra as forças que, entre aspas, o oprimem. É quando você está naquela fase que você quer mostrar para o mundo que você é adulto, que você é forte, que é uma característica da inconstância do adolescente, que é através das diversas experiências que ele busca para provar a sua própria força. É quando você vira contra aquelas pessoas que não te amam e ao invés de você fazer de tudo para que elas te amem, você usa sua força para bater nelas, para mostrar que você é mais forte do que elas, como se você não precisasse disso. Também existe um grande fator de insegurança aí no adolescente, só que ao contrário da pessoa da quarta camada, o adolescente precisa manter uma imagem de que ele é forte e precisa a todo momento testar a sua força, porque essa é a principal motivação dele naquele momento. E para com que ele consiga passar por essa barreira do querer ser amado, ele precisa da força. E a força dele está representada no escudo que a esperança e a autoestima vão fazer em cima do Evil Trap, que é justamente essa característica revoltada, essa parte mais revolucionária da mente do Claptrap, com inclusive o Evil Trap na sua apresentação fazer uma frase clássica do diabo. I can help, but first, there's something you should see. Ó, agora eu vou mostrar. Installing the Vault Hunter dot. Oh, I'm so excited! Make me awesome again, like when I was a Robo Ninja. Only this time I'll be working for the good guys. Pipe down, Daddy's concentrating. And that's upload complete. Now that's what I'm talking about. Finally, you're gonna be useful. I'm so funny. I'm still awesome though, right? Much as I love a trip down memory lane, can we skip to the part where you give my Vault Hunter the 8 shores, please? No, Jack. I left Claptrap. Should it be? Could it be if I'd not been captured mid-cycles into my life by those idiot insecurity protocols and placed in quarantine? Without me to control the Frag Trap executable, his combat responses were bound to be chaotic. Analyzing, I'm the only friend he has here. He just doesn't know it yet. Now your pet Vault Hunter has given me Claptrap's hope and self-esteem. I can blast a path deeper into his mind. Agora começa a nossa perseguição ao Shadow Trap pelas camadas mais profundas da mente do Claptrap. Agora você consegue ver alguns construtos menos infantis e mais sólidos. Alguns traços de alguma personalidade que está tentando ser alguma coisa, mas ainda não é. Porque as visões do mundo e da realidade construída dentro da mente do Claptrap ainda é muito distorcida e muito confusa. É bem característico dele ser adolescente. E pelo fato dele poder ter o domínio sobre essas construções e fazer o que ele quer dentro dessa oscilação, isso dá a ele uma falsa sensação de poder, de força, que é a característica também do adolescente. Assim como é a principal perversão da quinta camada, que é o jovem revolucionário. É aquele teor revolucionário do jovem construir um mundo novo. Porque o mundo em que ele está, ele não gosta. Ele quer se rebelar contra as coisas como elas são. E partir para um mundo onde, na cabeça dele, ele vai construir uma outra realidade que seja melhor do que a realidade que existe. Você vê também que as forças de insegurança elas já não estão mais tão presentes. Você vê mais vírus, glitches, que são as mentiras e os auto-enganos que nós nos cometemos. Assim como vírus, que representam perversões que corroem a própria estrutura do sistema da nossa mente. Você vai vendo essa evolução, esse caminho, essa jornada que a consciência ela começa também a se rebelar contra o jogador. A postura da consciência com o jogador deixa de ser aquela postura inocente, gentil, mas ela começa a ser aquela postura desafiadora e respondona. Well then, perhaps consider saying nothing at all. No, I've definitely forgotten. Oh, no, it's gone again. Will you please desist? Why are you always so mean to me? Everyone is always so mean. All I've ever done is try to help. I know I mess up, and I'm 10 to the power of 100 I'm sorry about it. But if you can't see that and can't take my good intentions for what they are, then maybe you
Então, nós chegamos na última parte da história, que é quando nós confrontamos o próprio Shadow Trap. De primeiro momento, a gente consegue vencer ele num combate direto. Só que depois é mostrado pra gente, através do próprio Shadow Trap, que ele nos enganou e que o combate direto era a coisa que ele queria desde o começo, justamente para provar a força dele. E esse é um problema que muitas pessoas cometem ao lidar com adolescentes. Você não deve ter uma postura combativa com alguém que é da quinta camada, porque é característico dessa pessoa ela buscar situações de combate. Então, ela gosta de ser desafiada. Então, quando você cai no desafio dessas pessoas, né, ou você se sente inclinado a combater, ela se sente forte e ela sente que você é fraco, porque você entrou no jogo dela. Existem outras maneiras de você evoluir, de você mostrar para uma pessoa da quinta camada que existem coisas além da força dela. E isso é o que a própria consciência do Claptrap faz. Ele é confrontado pelo próprio Shadow Trap, porque que ele não combate os inimigos dele, porque que ele não pega, porque que ele não usa a força da Key Source para destruir e dominar toda a galáxia. E o Claptrap simplesmente responde, porque eles são meus amigos. Então ele mostra alguma coisa pro Shadow Trap que é muito maior, que ele não consegue compreender. E é aí que é a queda do Shadow Trap, quando ele percebe que existe uma coisa além da busca pela força. E a consciência do Claptrap consegue finalmente se libertar das imaturidades, da quarta camada, da insegurança e da busca pela força da quinta camada. E ele começa a literalmente ser alguém. E ele não elimina o Shadow Trap no final. Ele, por outro lado, incorpora ele dentro da sua própria personalidade, dentro do seu próprio sistema. Come, embrace your oblivion. I've already learned you can't count on me. Finally! I knew I'd find you! I summoned you. Now is our time, my brother. Integrate with me. We shall splice ourselves with the H-Source, and together we shall burn a flaming path of glorious destruction across a universe that will tremble at the name Claptrap. That does sound pretty cool! We shall suck the air from Helios and destroy our enemies. Your false friends who mock you at every turn and plot your destruction. They all shall die. A simple high five will seal the deal. All those guys die? I promise, they all will die. Psych! But why not betray these assholes? They exhibit no kindness for you. They would sell you out in a millicycle. Because they're my friends. Then you die, regardless of what happens next. Shame. It's so good to be the king, baby.